Antes do início, um vislumbre da eternidade. A vastidão do espaço se estende diante de nós. Contemplamos estrelas, planetas e galáxias. Mas o que havia antes de tudo isso? O que existia antes mesmo do universo existir? Mesmo antes de Gênesis, Deus já era. Ele é eterno, existindo fora do tempo e do espaço. Imagine uma tela, completamente em branco. Esta tela representa o vazio antes da criação. Não havia estrelas, planetas, nem luz. Mesmo assim, Deus estava presente nesse vazio. Ele é o artista supremo. Ele é a fonte de toda a criatividade e vida. E Ele é aquele que, no seu tempo, preencheria esse vazio com maravilhas. A própria ideia de antes implica tempo, mas Deus transcende o tempo. Ele não está sujeito às suas restrições. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o eterno Eu Sou. Nossas mentes lutam para compreender completamente esse conceito. O Deus eterno, existindo antes do tempo. A Bíblia fala da eternidade de Deus em muitas passagens, revelando a sua natureza infinita e eterna. Em Isaías, capítulo 57, versículo 15, Deus diz: Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Este versículo enfatiza a morada de Deus como sendo a eternidade, um conceito que transcende nossa compreensão humana. É uma imagem poderosa, lembrando-nos de que Deus não é limitado pelos limites do tempo como nós. Ele é eterno, sem começo e sem fim. Nossas mentes humanas estão programadas para pensar em termos de começos e fins, de nascimento e morte. Nós experienciamos o tempo de forma linear, um momento após o outro. Mas Deus existe fora dessa estrutura linear. Ele transcende o tempo. Ele não está preso pelas restrições de passado, presente e futuro. Ele é atemporal. Ele vê todo o tempo de uma vez, como um panorama completo. Ele é o autor do próprio tempo, o criador do universo e de todas as suas dimensões. Salmos, capítulo 102, versículos 25 a 27, oferecem outra perspectiva. No princípio criaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os trocarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esta passagem destaca o contraste entre a natureza imutável de Deus e a natureza transitória da criação, lembrando-nos da sua eterna constância. Eternidade, um conceito além da compreensão humana. Para realmente entender a eternidade de Deus, devemos reconhecer os limites da nossa própria compreensão. Nossas mentes, limitadas pelo tempo e espaço, lutam para compreender o infinito. Nós experienciamos o tempo de forma linear, passado, presente e futuro. Mas Deus existe fora dessa estrutura. Para Ele, todo o tempo é presente. Imagine uma tapeçaria. Nós só podemos ver uma pequena parte de cada vez. Mas Deus vê toda a tapeçaria, do começo ao fim, tudo de uma vez. Ele vê cada fio, cada cor, cada detalhe complexo. Este é um vislumbre da natureza da existência eterna de Deus. Ele não está limitado pelas limitações da nossa percepção. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos lembra da vastidão da eternidade de Deus quando afirma: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Seção 4. O Conselho Divino. Sussurros de um plano. Antes da criação do universo, antes da aurora do próprio tempo, Deus existia na plenitude do seu ser eterno, em uma vastidão de mistério e poder. No entanto, dentro do mistério dessa existência pré-criação,
A Escritura sugere uma verdade profunda. Deus não estava sozinho, mas cercado por uma presença divina. A Bíblia fala de um conselho divino, uma reunião de seres celestiais que existem na presença de Deus, participando de sua glória e sabedoria. Embora a natureza deste conselho esteja envolta em mistério, ela oferece um vislumbre da natureza relacional de Deus, um Deus que se comunica e compartilha. No livro de Jó, por exemplo, lemos sobre Deus se dirigindo aos seres celestiais, perguntando: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Jó 38:4. Esta pergunta ressoa através do tempo. Este diálogo sugere uma troca dinâmica, um compartilhamento de pensamentos e planos dentro do conselho divino, uma colaboração celestial. Embora a natureza exata dessas interações permaneça obscura, ela aponta para um Deus que não é solitário, mas relacional, mesmo antes da criação do mundo material, um Deus que valoriza a comunhão. O conceito de um conselho divino também sugere um plano, um propósito que precede a própria criação, um desígnio divino que guia o universo. Provérbios 8, 22, 23 oferece um vislumbre poético deste plano pré-criação, falando da sabedoria personificada como estando ao lado de Deus como um mestre de obras, uma figura essencial na criação. Seção 5. O mistério. Antes da criação. Uma tela de possibilidades. A Bíblia oferece vislumbres da natureza eterna de Deus, mas também reconhece os limites da compreensão humana. Ela nos guia através de histórias e ensinamentos que revelam a majestade e o mistério do Criador. O tempo antes da criação, um tempo em que apenas Deus existia, permanece um mistério profundo. Este período, envolto em escuridão e silêncio, é um enigma que desafia nossa imaginação. Podemos especular, podemos ponderar, mas, em última análise, o como e o porquê dessa existência pré-criação estão além da nossa compreensão. Nossas mentes finitas lutam para entender a infinidade do ser divino. Alguns teólogos propõem que Deus existia em um estado de perfeita autocontemplação, seu ser infinito completamente suficiente em si mesmo. Este estado de ser é visto como uma expressão de sua perfeição e completude. Outros imaginam um reino de puro espírito, um reino onde anjos e outros seres celestiais se moviam e interagiam de maneiras que mal podemos imaginar. Este reino espiritual é um reflexo da glória e da majestade de Deus. Ainda assim, outros apontam para o conceito do Verbo de Deus, presente com ele desde o princípio, como descrito no Evangelho de João. O Verbo, ou Logos, é visto como a manifestação da sabedoria e do propósito divino. A beleza deste mistério reside no seu convite à admiração. Ele nos chama a contemplar a grandeza do universo e a maravilha da criação. A vastidão da existência de Deus, a natureza ilimitada do seu ser, deve nos encher de um sentimento de admiração e humildade. Cada estrela no céu é um lembrete da imensidão do Criador. Somos seres finitos tentando compreender um Deus infinito. Nossas limitações nos lembram da grandeza de Deus e da nossa dependência dele. É neste reconhecimento de nossas limitações que descobrimos uma verdade mais profunda. A humildade nos abre para a sabedoria e a graça divinas. Isaías 55:8, o 9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Este versículo nos convida a confiar na sabedoria e no plano de Deus, mesmo quando não podemos compreendê-los completamente.